Para hoje, está programado da gente fechar o capítulo 1º da segunda parte, Rumo ao Deserto, né? Só fazendo uma recapitulação daquilo que a gente viu no nosso último encontro, nós vimos que Saulo teve o célebre encontro do Cristo em meio ao deserto. A gente sabe pela história de que era o sol do meio-dia e o Cristo decide aparecer para Saulo de uma forma resplandecente, né? Brilhando mais do que o próprio sol. E ele fica naquele momento cego. Essa cegueira, ela não é... Emmanuel não chega a uma definição conclusiva sobre a explicação, né, deste fenômeno, mas a gente sabe que provavelmente é para que aquela imagem ficasse presente, né, na cabeça de Saulo e o perturbasse no bom sentido para que suscitasse ele a reflexão. E pouco tempo depois, Ananias aparece na estalagem onde ele estava, de Judas, à rua direita, né? E a Ida até comentou no nosso encontro passado que, embora o Cristo tenha aparecido a Ananias, Emmanuel não coloca isso na obra, mas isso está em Atos. Então eu gostaria de começar o encontro de hoje falando sobre essa passagem de Atos. Atos, capítulo 9, versículos 10 a 16. E depois eu vou dar uma impressão pessoal sobre por que eu acho que Emmanuel não colocou na obra, tá? Diz assim o texto: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, por eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, Saulo. Em visão, viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Como dito de outra forma, Senhor, pesquisa aí nos teus escritos sagrados, vê se com certeza é Saulo de Tarso mesmo que você está me mandando ir, porque ele é um tanto quanto perigoso. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos pagãos, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Particularmente, acredito que, nesse momento da história, Emmanuel está apresentando um Saulo arrependido, um Saulo que ainda está tentando refletir e reaver os seus equívocos. Talvez, boa noite, falar da visão que o próprio Saulo teve em relação a Ananias, que o curaria, talvez falar sobre a visão de Ananias daria até um ar, digamos assim, deslumbrante para uma revelação que nesse momento não fosse contraproducente didaticamente. Então o que eu estou querendo dizer? Parece que Emmanuel, querendo nos transportar para aquela cena que Saulo vivia, quer colocá-lo justamente na situação do coitado, do arrependido, daquele que padece de sofrimentos muito grandes. E talvez por isso ele omita essa parte da mensagem. Mas a gente vai ver que no próprio capítulo que a gente está estudando, ele também repete isso que está inserido em Atos. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Lembrando que esse livro de Atos foi escrito pelo Lucas com base nas próprias impressões que ele toma da convivência que ele teve com Paulo já no final da vida, né? Dica. Considerando verdadeiro esse encontro, também Jesus fala a Ananias, de certo modo, da missão de Paulo. Acho que não chegaria a uma missão tão definida assim para ele, porque ele fala que ele vai pregar os gentios. E Paulo não sabia que ele, até o momento, o que ele ia fazer com a mensagem, né? Ele falou que não, ele vai pregar os gentios. Sim. Talvez seja por isso que Emmanuel também não tenha. Exatamente. E Ananias?
considerando verdadeiro, sabia qual seria a missão de Paulo. Exatamente. Perfeito. É como se ele não quisesse apressar as coisas, né? Perfeito. Exatamente. Também concordo. Então, minha gente, continuando do nosso texto, né? Da frase quando Ananias tenta alvitrar a Saulo que ele não vá à sinagoga de Damasco, né? Para falar aos recém-chegados de Chipre e aos fariseus que ali estavam. Mas Saulo insistindo, né? Ele diz que o mestre te abençoe os bons propósitos, aqui na minha página 127. Então, Emmanuel vai dizer que depois dessa conversa com Ananias, ele se sentia revigorado e bem disposto. Ele sentia que estudar os textos evangélicos, né? E se debruçar aquela experiência dos ensinamentos de Jesus era algo que o abastecia de um novo ânimo. Então ele já não era mais aquela pessoa que estava entristecida e desolada. Agora era alguém que procurava de alguma sorte levar esses ensinamentos àqueles que eram seus irmãos de raça. Então Emmanuel vai dizer: as recordações amargas lhe desertaram da memória. A influência de Jesus enchia-o de alegrias substanciosas e duradouras. Tinha a impressão de haver aberto uma porta nova em sua alma, por onde sopravam céleres as inspirações de um mundo maior. O arrependimento pelos seus equívocos não deixava de existir, né? O desejo e a resolução para refazer o seu caminho também era presente nesse momento. Mas veja que ele escolhe o trabalho em detrimento da paralisação nas lamentações. Ele escolhe sair daquela situação de profundo remorso e de culpa e se dedicar ao estudo dos ensinamentos evangélicos para poder abastecer o seu ânimo e pregar. E eu acredito que isso é um recado, né, e um conselho muito importante para a gente, porque ele ainda preservava os resquícios do orgulho na sua personalidade destemida. A gente vê Saulo, assim que foi curado, enfrentando, de certa forma, a opinião de Ananias, que pediu que ele aguardasse mais um pouco, e mesmo assim ele vai. Esse destemor e essa resolução são muito boas, até para a tarefa que a gente vai ver que ele vai ter. Mas é lógico que ainda é um traço dessa inflexibilidade, dessa coisa meio rebelde de fazer aquilo que está na sua própria cabeça. Mas a gente precisa reconhecer o valor de Saulo no momento em que ele supera completamente aquela fase difícil dos seus ídolos quebrados e parte para o trabalho, né? Parte para a luta. E aí, dando continuidade aqui na página 198, não obstante o dissabor que ele teve com Sadoc, porque como a gente viu no nosso encontro passado, ele bateu a casa de Sadoc junto com o seu servo Jacó, e Sadoc não o quis receber, e pediu que Jacó dissesse que ele não estava lá. E aquilo gerou um dissabor, porque ele ouviu a voz de Sadoc, né? Mesmo assim, mais uma vez, ele decide passar por cima do orgulho para procurá-lo. E aí a gente se questiona por que ele fez isso, né? É impressionante como Saulo ainda era alguém egoísta e orgulhosa, mas ele consegue fazer essas pequenas superações. Então veja que o orgulho, ele tem muitas faces. Existe uma parte da humildade que a gente já consegue ensaiar. Penso particularmente que naquele momento ele se preocupava mais em esclarecer do que em se melindrar pelo fato de Sadoc tê-lo recusado. Então, a lealdade que ele guardava com a lei de Moisés e a sinceridade que ele tinha de que efetivamente ele viu o Messias era tão grande a ponto dele superar todos esses dissabores para ir lá na sinagoga, ir lá na casa de Sadoc para tentar esclarecer. Mas ele ainda conservava o orgulho, que era a presunção de que ele conseguiria convencer a quem quer que fosse. Ele guardava essa presunção de que todos poderiam se dobrar à oratória irretorquível dele, né? A gente viu que ele faz isso com Estevão e que mais tarde ele tenta repetir isso aqui, embora agora numa nova direção, né? Sem violência. Sem violência, exatamente.
o que também já é um grande progresso, né? Então, Emmanuel diz que Saulo foi até lá. Existiam algumas visitas que eram levitas da cidade de Sítion. O Jobson até postou pra gente, né? Que dá pra gente ter uma ideia da amplidão das distâncias e também dos costumes da época, porque os levitas, os fariseus, eles costumavam migrar de cidades para outras, né, para poder falar nas sinagogas dessas respectivas cidades, e era uma forma também de facilitar a comunicação para os conchavos políticos. A gente viu que Sadoc, na cidade de Damasco, era o líder das perseguições aos cristãos. Então, isso também, não nos enganemos, era uma artimanha política para poder fechar a estratégia entre as sinagogas de diferentes cidades. E então ele decide ir até a sinagoga. Quando ele chega lá, a reunião já tinha sido iniciada, né? E ele, respeitoso, lógico, a intenção dele não era gerar balbúrdia ou confusão, era mesmo esclarecer. Ele vê Sadoc e pede para ter um particular, né? E é interessante porque Emmanuel diz que a entrada do ex-rabino provocou uma curiosidade geral. Ele já era um homem transformado por dentro, mas os rabinos, né, os fariseus, ainda não tinham a menor noção dessa nova convicção religiosa dele. Até então, Saulo de Tarso era o mesmo. Emmanuel, nesse momento, ele não deixa as claras, mas parece também que Sadoc não fez nenhum comentário, né, com esses levitas de sítio, de sorte que para todos foi uma grande surpresa. Então, era uma curiosidade porque ele era um orador ovacionado. E todos esperavam que ele também, em um momento, assumisse a palavra e fizesse uma prédica, né? Mas Sadoc já conhecia, e é por isso que Emmanuel diz, né? Sadoc, porém, ao vê-lo, fez-se pálido, mais ainda quando o jovem de Tarso lhe pediu uma palavra em particular. Embora contrafeito, foi-lhe ao encontro, cumprimentaram-se, sem dissimular a nova impressão que já agora mantinham entre si. E aí eu anotei aqui a página 78 desse livro, As Marcas do Cristo, né? Quando Hermínio Miranda, na verdade, ele faz uma menção àquilo que está em Atos dos Apóstolos, né? Quando ele vai dizer que no capítulo 9, que é o capítulo que a gente está fazendo referência de Atos, no versículo 21, tem a seguinte afirmativa: todos os que o ouviam, depois que Saulo começa a falar, ficavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia encarniçadamente aos que invocavam esse nome, e não veio aqui com o propósito de levá-los atados aos sumos sacerdotes? Então, o que Hermínio está trazendo? Que os fariseus, até o momento em que Saulo começa a abrir a boca, achavam ainda que ele estava ali com o propósito de ajudar Sadoc na perseguição aos cristãos. E talvez no momento em que ele entra na sinagoga, imagina que ele faria uma prédica fazendo apologia a essa violência, né? Mas aí a gente vai ver o que vai acontecer. Então Sadoc, tendo esse particular com Saulo, né? E aí Emmanuel vai narrar essa conversa que eles têm. Ele já deixa muito claro as convicções dele e aquilo que ele foi fazer ali, né? E Sadoc, mais uma vez, interpreta como se ele tivesse sido presa de algum sortilégio, ou se ele tivesse dementado, né? E aí ele muito calmamente revela que não, que efetivamente viu Jesus ressuscitado e que agora havia feito aquela vinculação da imagem do Messias ao Cristo. É interessante porque, assim, nós estamos diante de duas pessoas que tinham a mesma formação religiosa, que vieram do mesmo berço, mas uma teve o benefício da própria experiência, uma teve esse valor da vivência. E é isso que Emmanuel, em outras páginas, diz, né? Que Saulo também compreendia Sadoc, porque se ele estivesse no seu lugar, provavelmente não reconheceria
a veracidade dessas informações, porque não tinha passado pela experiência. Existe uma parábola no Evangelho de Lucas, a parábola do mal rico, que fala exatamente sobre isso. É mais ou menos assim: um mal rico que vivia de púrpura e linho se refastelava com a sua mesa farta e às suas portas tinha um pobre chamado Lázaro, e que se alimentava das migalhas deste rico, e os cães vinham lhe lamber as feridas. E a morte, que é democrática, chegou para ambos. E Lázaro foi para o seio de Abraão, a figura do patriarca hebreu, e o rico ardeu no fogo do inferno, na linguagem da parábola. E aí o rico pede a Abraão que envie um emissário para os seus irmãos, para que esses emissários divinos elucidem, para que eles mudem a conduta. E Abraão responde o seguinte: se eles não dão ouvidos a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que um dos mortos ressuscitasse. E é exatamente essa situação. Ainda que Jesus, propriamente, aparecesse à frente dos fariseus, ainda assim haveria o risco deles não se renderem àquela visão, né, e acreditarem nisso. Então é por isso que no livro de Atos, que a gente leu há pouco, está anotado que o Cristo considerava Saulo um vaso escolhido. Um vaso escolhido não apenas pelas suas habilidades, né, pelos seus valores que ele já tinha, mas sobretudo porque ele já era um terreno preparado que só tinha que ser direcionado para o caminho correto, né? E aí eles continuam a conversar, Sadoc e Saulo, e é interessante porque nessa conversa, Sadoc tenta dissuadi-lo de falar em público, né? Na verdade, tenta dissuadi-lo da sua convicção religiosa, né? Ele chega a dizer o seguinte: as tuas atitudes de agora nos causarão profunda vergonha. Os colegas do farisaísmo irão arregalar os olhos quando souberem da sua defecção. Defecção aqui está no sentido jurídico, de deserção. Acusar um hebreu de deserção era o crime mais grave que ele poderia cometer contra a própria raça, contra seus próprios irmãos. Então, a gente vê que Sadoc tenta, através da oratória, convencer Saulo, utilizando os argumentos mais fortes que ele tinha à sua disposição. E aí ele não para por aí, ele diz ainda: quando eu aceitei o encargo de perseguir os companheiros do operário de Nazaré, reprimindo-lhe as atividades perigosas, filo pela amizade que te consagrava. Ele chega ao cúmulo de fazer uma espécie de chantagem emocional para tentar confundir Saulo, né? E não te doerá a traição dos votos anteriores. Então veja só a argúcia, né? A artimanha que Sadoc arma. Mas eu acho que é verdade. Sim, sim. Ele apoiou o Saulo, querendo analisar amigo dele. Eu acho que o Sadoc é assim um bom vivan, ele quer ter a vantagem das amizades, né? Sim. E no caso, o Saulo complicou algo. Se você quiser ser meu amigo, você tem que perseguir os que estão junto comigo. Isso. Mas em último caso, ele não teria o direito de reconhecer os próprios equívocos, que é exatamente o argumento que Saulo traz, né? Tipo, eu reconheço que, de fato, eu fui perseguidor e até te coloquei nesse jogo, entre outras palavras. Mas agora eu tive uma visão. Não há momento para reconhecer. Né? Exatamente. Exatamente. E aí é interessante a artimanha porque ele começa apelando para o orgulho da raça, depois ele... As consequências, né? Que Saulo sabe quais são. Exatamente. As consequências. De ser um desertor. E é interessante a resposta que ele dá. Porque em momento algum, na história de Saulo, a gente nunca vê ele dando um passo para trás. E isso não é um traço do orgulho dele, mas da sensatez. Não obstante o orgulho, Saulo pondera muito antes de tomar as suas decisões, né? Inclusive as decisões que foram criminosas. Ele pondera muito bem nas consequências. Então, em momento algum, a gente vê ele tremer
por conta do discurso de Sadoc. Pelo contrário, ele aproveita a resposta para reafirmar, né? Já na página 199, eu repito que vi Jesus de Nazaré e devo proclamar que nele reconheço o Messias prometido pelos nossos profetas mais eminentes. E é interessante o comentário de Mari, porque assim, Saulo parece não se preocupar com as consequências. Mesmo que custasse a sua própria vida, custasse o alto posto político, né, os benefícios financeiros do cargo de doutor da lei, ele parecia não se importar com isso. É como se, tendo a convicção dele sido mudada, ele perdesse o vínculo com a fortaleza falsa a que ele atribuía a esse posto, a esse orgulho da raça, e encontrasse a verdadeira fortaleza, né? Agora uma pergunta que... Eu já vejo o contrário. O contrário? Eu acho que ele ainda estava enraizado na convivência dele. Ele achou que por ele já ter vivenciado com os fariseus, ele não seria atingido. Isso que Sadoc fala, ele não seria atingido, ele não sofreria as mesmas consequências que os homens do caminho. Parece-me ele não tem, ou é isso, entendeu? Ou é o que você falou. Mas para mim, ele não tem ainda a plena consciência do que está por vir. Você acha que ele achava que teria uma proteção? Eu acho. Pode ser. Vamos guardar isso. É, porque nenhum homem do caminho, por livre e espontânea vontade, iria para uma sinagoga dizer a palavra de Cristo. Nenhum deles iria. Lembremos que Estevão foi, né? Estevão foi a convite, né? Sim. Ele não foi. Saulo vai até ele primeiro, Sim. mas eles não invadem uma sinagoga para falar de Cristo. Sim. Só Saulo, porque ele tinha espaço, ele conhecia as pessoas, e eu acho que ele... A presunção de Saulo. Sim. E daí eu acho também que ele não sabe. Uma prerrogativa de ser o doutor da lei para que eu possa, não, eu vou falar, ninguém vai me pedir de falar, porque eu tenho esse direito. Agora só tem um detalhe, a sinagoga era aberta. O próprio Cristo falava. E há discursos de Pedro. Há discursos de Pedro na sinagoga. Mais de uma vez. No livro de Atos tem referência sobre isso. Então os cristãos iam. Na mudança de opinião e de religião, porque aqui no discurso ele vai falar rapidamente, irmãos da minha antiga fé. Ele fala que ele já se considera, eu não sou mais dessa fé não, já passei para o outro lado. Ele chega a falar isso no discurso. Exatamente. Cara, assim, Aí Estevão a sinagoga, porque Estevão não tinha a posição que Paulo tinha, então era mais confortável ele ser eu acho que a presunção que você falou antes, que o orgulho ainda estava dentro dele, a presunção dele e a certeza dele é que aquele rabino, aquele amado, aquele respeitado, aquele temido ia ser ouvido, né? E iam acreditar nele. Agora, quem mais sabia do que estava acontecendo com ele é não, é o que se refere ao ex-rabino. Então, pai, mano, ele não tinha mais nada do outro, né? Ainda tinha, mas é não eu considero como Exatamente. Aí uma pergunta que me ocorre é a seguinte: o que seria agir com mais caridade? No caso, pensando em Saulo, o que seria para Saulo uma postura de agir com mais caridade? Abandonar os fariseus, as suas próprias convicções religiosas, respeitando-os, porque eles ainda teriam tempo dele de amadurecer e de ter as suas próprias experiências, ou elucidá-los para tentar abrir-lhe os olhos. Entende? O fato dele ter essa presunção de achar que poderia no discurso dobrá-los é uma ação de caridade ou de orgulho? Ou os dois? Nós, no lugar dele, o que faríamos? Acho que é uma ingenuidade. Ingenuidade. Bom, Ele sabia do radicalismo, né, dessa crença. Não seria de uma hora para outra que eles iam se render. isso. Mas era a referência que ele tinha assim, de irmandade, era esse irmão de Deus, quando ele conhece, né, os outros, ele percebe a diferença. Então a referência dele de irmandade era um judeu, o irmão da raça. Então acho que ele tentou agir, de um certo modo, de uma caridade que talvez não conhecesse muito bem.
Mas ele pegou de vestício. Mas ela, o próprio falou, era o modelo que ele É o modelo conheceu. depois. Tem uma linha da psicologia que diz que a mentalidade se muda, dois ou dois, no mínimo, né? Já houve até uma fase em que tinha vários seminários na UFRGS falando da história das mentalidades, né? Que não seria assim. Isso. Parecia um milagre aquilo que aconteceu, mas estava tudo lá. Um outro detalhe, sendo ele, tendo ele colocado Sadoc para essas perseguições em Damasco, né? Se ele não reprimisse os atos de Sadoc, ele seria corresponsável pelas perseguições? Ou seja, ele tinha a obrigação moral de atualizar Sadoc com relação às convicções. Olha, Sadoc, eu sei que eu te coloquei nessa, né? Eu estava perseguindo aqui junto com você, mas Jesus apareceu para mim e eu tô noutra. Você está sozinho aí. Além de caridade, também é uma forma dele tentar demonstrar. Agora, se Sadoc quisesse continuar, ele estava por ele mesmo, né? Por sua conta e risco. Exatamente. Porque eu sou o doutor, eu tenho uma oratória, poder de convívio. Sim. Eles acreditavam muito no que ele pregava. Acho que ele usou muito dessa força dele para passar esse discurso, né? Que ele estava errado. Ele acreditou um pouco de ingenuidade, que as pessoas iam logo de cara acreditar em tudo que ele dissesse. Ele tinha força muito com essas palavras. E ele tinha noção do caminho, como o caminho ia ser difícil. Mas que ele também não tinha ideia que aquilo não estava mais no seu controle, né? Porque depois, no deserto, no casal, é que ele vai saber quantas... Obrigada, viu, Ana? Excelente. Então, gente, exatamente. E aí ele continuava, né, falando para Sadoc. Quanto ao mais, considero que a todo tempo nós devemos e podemos reparar os erros do passado. Porque Sadoc também utilizou essa estratégia, né, de apelar para o remorso dos atos de violência e de crime que ele cometeu para tentar detê-lo, né? Trabalharei doravante pela minha certeza em Cristo Jesus, e assim procederei em benefício dos meus próprios amigos. Então ele já ainda tinha essa noção, né? Para ele a fraternidade era a irmandade da raça, né? E aí ele diz: os amantes da realidade da vida sempre foram os mais detestados ao tempo em que viveram. Eu achei essa frase muito representativa para a realidade que a gente vive hoje. Porque não raras vezes, né, quando Cristo fala lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados quando fordes perseguidos por amor ao meu nome, né, por causa da justiça, é exatamente isso. Às vezes a forma reativa que quem ainda se conserva na ignorância de tentar continuar a viver de uma forma confortável é agir com confronto, contrapor-se em relação a essas realidades. Por quantos anos o próprio Saulo não negou essas realidades, né? Rechaçando os convites amorosos que ele recebeu, né? Perseguindo, levando até o apedrejamento, o caso de Estevão, por exemplo, né? Então, agora, ele estava na condição daquele que era o odiado, né? E aí ele diz... Tem vezes que você está diante de uma realidade diferente, então as pessoas resistem injustamente. Mas tem vezes que tem que resistir mesmo, porque não é uma realidade, é uma inovação que não é verdadeira, uma fake news, uma coisa. Você precisa ter um critério para saber quando você está dentro de uma realidade que realmente vale a pena agregar ao seu conhecimento, à doutrina, e quando você está dentro de um médium que não está de acordo com a evolução da doutrina, entendeu? Essa é uma coisa difícil também de saber. Então, toda pessoa tem muita resistência a uma coisa nova, porque é normal. Então tem que ter muita resistência. Só que o Paulo tinha muita resistência, ele conseguiu a resistência.
Os judeus até hoje têm resistência aos judeus. Cada um talvez tenha seu momento. Isso. Talvez. E é interessante porque essa reflexão dele, em outras palavras, diz assim, que a gente não deve procurar o elogio, os aplausos, né? Porque isso também não é comprovação que a gente está no caminho certo. É como o Mário está falando. Cada um de nós temos que fazer uma análise íntima sobre o teor dessas revelações, né? Para saber se na nossa consciência a gente está no caminho certo. Se tiver, pouco importa o ódio, né? Ou o amor que isso gere nas outras pessoas, né? Sobre isso, com outras palavras, o Estevão também comentou sobre os profetas, né? Que todos foram perseguidos e Sim, mortos. exatamente. Então, tem um pouco disso aqui. Exatamente. Lembrando, e lembrou isso a Paulo. Isso. Paulo, né? Todos os profetas foram perseguidos e mortos porque ele trazia as ideias, ele mostrava a raça, o povo. Então, Foram perseguidos, mortos, depois idolatrados. E depois foram aceitos e idolatrados. Muito tempo depois. É. A mudança de qualquer paradigma. Leva tempo. Exato. Depois é aceito ou não, né? Aqueles que são verdadeiros e Isso. o Sadoc vai tentar agora outro caminho, né? Aí, ainda nesse parágrafo, ele termina dizendo assim: até aqui, minhas pregações nasciam dos textos recebidos dos antepassados veneráveis, mas hoje se baseiam não somente nos repositórios de tradição, senão também na prova testemunhal, né? Ou seja, acima dos conhecimentos intelectuais que ele tinha, do conhecimento da lei, agora ele tinha a vivência. Então, a vivência é decisiva para dar essa convicção, né? E aí, Sadoc tenta, mais uma vez, dissuadi-lo, puxando agora para o aspecto familiar, né? E a tua posição, e a tua família, o teu nome, né? Parece que para Sadoc, a fortaleza material era mais relevante do que a própria consciência edificada, né? Nesse ideal mais sublime. E aí a gente vê que Saulo já não tinha mais essa ilusão, né? Agora eu estou com Cristo e todos nós lhe pertencemos, né? Para os que não possam entender, eu guardarei a melhor atitude de serenidade, considerando que o próprio Cristo foi levado à cruz. Então agora ele já tinha uma compreensão do próprio sacrifício que possivelmente estivesse à sua disposição. Mas veja, compreensão que eu quero dizer é, provavelmente ele imaginaria que a situação não seria fácil, mas ele não tinha ideia daquilo que ele precisaria passar, né? E aí na página seguinte, na página 200, ele vai dizer uma coisa que me lembrou Estevão, né? Não posso me perder em opiniões levianas. Esperarei que o teu amigo de Chipre termine a preleção para relatar minha experiência diante de todos. Quando a gente volta na primeira parte, no capítulo 5, o capítulo da pregação de Estevão, página 87, lembre que nesse capítulo ele vai com o próprio Sadoc na Casa do Caminho para assistir a pregação de Estevão, né? Na verdade, ele vai conhecer, ver com os próprios olhos aquelas instalações. E após a preleção de Estevão, ele acaba interrompendo a pregação de Estevão e entra numa discussão. E tem um momento que Estevão vai falar algo análogo ao que ele responde a Sadoc aqui. Ele diz: Jesus teve a preocupação de recomendar a seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e das discórdias, porque não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis. Então, Saulo tinha aprendido essa lição. Ele mesmo, na posição de Sadoc, queria tentar convencer pelo discurso Estevão. E aí tem um determinado momento que Estevão quebra aquele círculo vicioso. A gente também pode fazer isso na nossa vida diária, né? Quantas vezes a gente não se defronta com pessoas que só estão querendo dissipar energias numa discussão que não vai levar a lugar algum? Que às vezes é uma diferença, né, de convicção. Certamente, enquanto ele copiava os textos do Levítico, ele passou um
dia, né? Porque antes foi na sexta, no sábado, que ele veio fazer a pregação. Certamente ele lembrava de Estevão em muitos momentos, né? Estevão falava, de testemunho de Estevão. E pode ter ajudado nessa questão, né? Posicionamento de como fazer. Sem contar a noção da inspiração, né? Que a gente imagina que Saulo provavelmente tinha, como todos nós temos, né? Esse apoio, esse suporte, né? E aí Sadoc, depois de apelar para a fortaleza material, para a posição social, para o que os parentes e a família dele ia achar, para o nome do doutor da lei, agora fala sobre as consequências do ato, né, de ser um desertor. E se te apuparem? Uma observação que me chamou a atenção quando Sadoc perguntou, falava isso aqui, aí Paulo respondeu, por que não? Aí eu trouxe esse momento para a gente, né, como espírita, de quantas vezes talvez a gente deixe de falar de determinados assuntos espiritistas por achar não conveniente ou não vou falar sobre isso aqui ou falar. E Paulo foi decidido, por que não vou falar? Né? Falar de reencarnação, falar de Jesus, eu acho que me inspirou nesse sentido, né? E quando a gente pode parar e pensar, pô, vou falar sobre isso aqui, por que não falar? Claro, vai respeitar determinados ambientes, mas acho que vale a pena a reflexão nesse sentido. Por que não falar sobre isso? Enfrentar o... Por que não falar sobre aquilo que a gente acredita ou sabe, acredita no que a gente já sabe? Também há uma questão que aqui, quem o fosse ouvir já tinha sido preparado previamente, né? Com a lei de Moisés. E eles estavam indo no caminho equivocado, né? No mesmo caminho equivocado que Saulo traçou. Então esse cuidado também é importante. Mas sim. E aí Sadoc pergunta, né? Mas e se fores considerado um traidor? Né? Se você não, como quem diz, né? Você não teme as consequências do seu ato? E aí o que Saulo responde é muito forte. A fidelidade a Deus deve ser maior que tudo isso aos nossos olhos. Então parece que nesse momento ele assume as consequências de tudo que poderia advir, ainda que ele não tivesse a menor noção do que fosse, né? Talvez até acabar como o próprio Estevão. Que como ele também, lembremos que tanto Estevão como Saulo, em relação a prerrogativas da raça, eles tinham igualdade de condições. Ambos eram israelitas, Estevão da tribo de Issacar, ele da tribo de Benjamim. Embora aqui, lógico, ele gozasse de prestígio por ser doutor da lei e ter aquelas amizades, entre aspas, mas em termos de ascendentes da raça, era uma igualdade de circunstâncias. E assim, ele compra a briga e Sadoc diz que ele responderá pelas próprias consequências. E naquele momento, Saulo percebia que a amizade de Sadoc não era tão sincera assim, né? Tão isenta de interesses. Era, na verdade, uma falsa amizade, né? E, efetivamente, depois que os visitantes de Chipre terminam a preleção, ele assume o púlpito, né? Assume a tribuna e começa a falar para aquelas pessoas. E é interessante o que Emmanuel anota, né? Ele vai dizer que Sadoc não teve a coragem de criar um ambiente antipático, ou seja, de fazer fofoca, né? Olha, não se anima não, porque ele está subindo aí, mas está dementado. Ele simplesmente não fala nada para que seja de fato algo impactante. E ele parece fazer isso de propósito, né? E aí ele começa e as pessoas ficam realmente expectantes, aguardando a pregação do velho doutor da lei. E ele começa se referindo aos circunstantes com a expressão varões de Israel, né? Então, com o mesmo tom solene de antes, ele afirma a sua fé, né? Ele vai dizer, Jesus de Nazaré é o salvador dos pecadores. E aí Emmanuel vai dizer, uma bomba que estourasse no recinto não causaria maior espanto. Imagine que todo mundo estava esperando
ouvir uma exortação à perseguição, né? Ouvir alguma pregação relacionada à lei de Moisés, e ele agora corroborava aquilo que os cristãos tanto defendiam dentro da sinagoga, sendo ele quem era, né? E eu acho isso interessante porque quem visse Saulo de Tarso jamais imaginaria que ele um dia pudesse proferir aquelas palavras, né? Às vezes a gente tenta julgar as pessoas pelas aparências, mas não sabe da realidade íntima que há dentro de cada um de nós, né? E esses momentos são muito importantes para a gente modificar algumas convicções que a gente tem. Nesse momento inicial aqui, não teve como não comparar a palestra de Estevão. Sim. Porque Estevão ele foi muito mais cuidadoso, né? Então adiante ela fala que é coragem, o homem corajoso, ele sabe esperar, né? Tem a confiança e sabe agir no momento certo. E o temerário, não, né? Não vou dizer que Paulo tem sido temerário, mas ele simplesmente fala assim, pronto, falei. É isso aqui, acabou. Né? E Estevão não tem tanto cuidado, fala sobre a raça, né? Questões antigas, só depois que ele foi, falou de Jesus. Paulo não foi logo, ó, Jesus é o Salvador e acabou. Direto ao ponto, né? Apesar disso, tem dois critérios. Um para os doutores da lei e o outro para a gentalha. Estevão estava nas classes sociais. O doutor da lei, então, o doutor da lei não tinha nada a ter. Ele não seria apedrejado. Ele sabia disso. A justiça não é a mesma para quem é uma classe social e para quem é outra. Ele sabe disso. Então, é claro, Estevão era pobre. Ele era da classe social dos fariseus. Então ele não tinha nada a temer falar disso na forma. Ele sabia que não seria apedrejado. Ele sabia. É verdade, mas de qualquer modo foi bem diferente a forma de lidar. Fica bem evidente. Isso. E o que nos causa estranheza é o seguinte: se os judeus esperavam a vinda do Messias e agora estava ali um doutor da lei, que tinha, portanto, essa autoridade, né, que Mário se refere, que era alguém, era uma referência, né, política, religiosa, e ele estava afirmando, olha, a gente não está esperando o Messias, é Jesus de Nazaré. Por que isso não gerou convencimento? Né? Por que a primeira hipótese foi a hipótese aventada por Sadoc? Não, você está louco, você está dementado, você está sob sortilégio. Por que é tão difícil acreditar? Por quê? Eu acho que ele não acreditou que ele pudesse mudar de uma forma tão radical, porque alguma coisa tinha acontecido nele para essa mudança. E não fosse a visão, mas talvez um estado demencial, um estado de loucura, de insanidade. Eu acho que ele levou para esse lado. Ele não acreditava realmente disso, é uma coisa verdadeira. Também é assumir isso aqui, é assumir a culpa que foi marcada. Porque marcado só não esperava. Eles esperavam o Messias que confirmasse a crença deles, né? Exatamente. Não o Messias que dissesse tudo diferente do que eles faziam até então. É muito difícil mudar de paradigma assim, né? É verdade. E aí eu fico pensando se, guardadas as devidas proporções, às vezes a gente não tem essa espécie de orgulho, né? Por exemplo, quando a gente faz um pedido, e aí a gente já faz o pedido quase que agendando a data de realização com Deus, né? Tipo, eu já tenho a certeza que o pedido vai ser atendido, é só uma questão de tempo, né? Às vezes a gente querer dar ordens, né? Ao invés de... Também assim que Saulo, na verdade, a transformação dele toda foi com uma visão, que foi uma forma muito impactante na vida dele. Uma coisa é você mudar por uma visão, outra coisa é você mudar pela palavra do outro. Ou simplesmente querer que você mude toda a ideologia que você tem, dogmática, simplesmente porque ele está dizendo que isso é o certo. Mas ele mudou por quê? Não foi porque ninguém disse que ele era certo. Mesmo que os outros fariseus, os sacerdotes, ele não ia acreditar. Ele mudou porque foi colocado diante de uma situação que ele teve que mudar. E precisou disso, né? Porque antes Gamaliel já tinha noticiado a ele isso, e ele não acreditou. Né? Então, um igual dele noticiou os ensinamentos, tudo. E ele... Então, assim, seria muito ele exigir que os companheiros dele aceitassem.
uma outra ideia é, aqui a gente está tendo uma noção genérica da coisa. Então a gente vai ver que essa bomba que estoura gerou uma grande celeuma, uma grande perturbação, um desconforto. Mas a gente não imagina como isso caiu nos corações. Lembre que quando Saulo ouviu Estevão, Emmanuel anota que ele ficou intimamente perturbado com aquilo, né? Sentido. Então, assim, ainda que os judeus não tivessem aclamado, pelo menos na sua maioria, aquilo dali pode ter sido... Até porque Cristo não vai aparecer para todo mundo, né? Foi já pauta aqui, nossa. Ele não vai... Da mesma forma como o Estevão teve também na sinagoga e falou e acabou conhecendo algumas pessoas, né? Exato. Gamaliel, por exemplo, Exatamente. Gamaliel foi tocado. Eu acho que ali foi uma semente que foi plantada em todos eles, no coração de todos eles. Uma sementinha plantada ali. Sim. Poderia ter despertado depois ou... Mas é interessante que Emmanuel não faz essa anotação, né? Plantou a semente de forma mais bruta, né? É, uma semente com força, né? E Devia ter uma árvore inteira. a árvore pronta, a muda. E aí ele tenta convencer, né? Ele tenta falar sobre o prestígio de que ele goza, né? Ou gozava. É com esse patrimônio do passado que eu vos falo hoje, reparando as faltas involuntárias que cometi nos impulsos sinceros de uma perseguição cruel e injusta. Então ele reconhece, né? O erro que ele cometeu, né? Por conta de acreditar que ele estava a uma missão divina. A gente já falou sobre isso, né? Encarcerei mulheres e crianças, submeti alguns à pena de morte. Então, ele não apenas tem convicção, como ele faz uma confissão pública de homicídio, né? Ocasionei um vasto êxodo das massas operárias que trabalhavam pacificamente na cidade para o seu progresso. Eu fiz tudo isso na falsa superioridade de defender a Deus, como se o Pai Supremo necessitasse de míseros defensores. E aí por isso que eu trouxe essa obra Emmanuel. Porque tem uma parte aqui, no capítulo 8, que Emmanuel fala sobre a confissão. Não sei se todo mundo sabe, mas Emmanuel colecionou algumas reencarnações como sacerdote católico, né? E aqui ele faz uma crítica naquilo que merece ser criticado sobre o sacerdócio. Dentre essas, a confissão auricular, que é o confessionário, né? E aí ele fala sobre a confissão pública dos apóstolos. É sobre isso que eu queria falar aqui, porque aqui Saulo faz uma confissão pública. E ele utiliza essa confissão pública não para expor os seus erros, né, dizendo-se culpado, né, para que aquilo cause uma comoção. Mas era também uma forma dele reafirmar suas convicções e tentar convencer o equívoco daqueles, né, dos fariseus. Aí Emmanuel diz assim: a confissão pública dos próprios defeitos nos tempos apostólicos constituía para o homem forte barreira. Então a gente não imagina, né, os desafios que ele precisou vencer para poder acusar-se, autoacusar-se, evitando sua reincidência na falta. Um sentimento profundo de verdadeira humildade movia o coração nesses momentos, oferecendo-lhe as melhores possibilidades de resistência ao assédio das tentações. E semelhante princípio representava como que uma vacina contra as úlceras do remorso e das chagas morais. Então, é algo impactante. Pense aqui, né, se, por exemplo, eu confessasse as minhas imperfeições, os crimes que porventura eu cometi. Todas as vezes que eu estivesse numa situação com a possibilidade de cometer de novo esse delito, provavelmente eu me lembraria desse momento e da profunda vergonha que eu senti. Então é mais ou menos por isso que ele é movido a falar esse tipo de coisa, né? Então aqui a gente vê a sinceridade da criatura. É o contrário do que fazemos, né? O que nós buscamos, e principalmente profissionalmente, é criar uma reputação, uma boa reputação. Uma boa, essa boa para nem ser verdadeira, né? E o que ele está fazendo é destruir sua própria reputação para construir uma nova coisa, né?
É não ter medo de recomeçar, né? Ele construiu um edifício da própria personalidade e aí ele percebeu que foi tudo sob bases frágeis e aí pela sinceridade dele eu vou destruir para recomeçar do certo. É verdade. A gente imagina, ele está na verdade um processo de desconstrução de uma pessoa e reconstrução de outra. Com base assim bem sólidas, isso é muito difícil. Sim. Muito difícil. E ele tinha essa rigidez moral, essa energia de seguir. Talvez por isso Jesus não tenha escolhido Estevão para ser o apóstolo dele. Estevão era mais doce, mais rico, ele tinha essa energia que o Saulo tinha de seguir. Quanto mais alto, maior era, né? Ele estava numa posição alta. Isso. Tem que ser proporcional. Exatamente. Foram 3 dias mergulhados em si mesmo, um dia de leitura, que ele estava copiando o texto e vai para a cidade. Já chega causando, né? Exatamente. Aí na página seguinte, gente, 202, logo no início, Emmanuel vai dizer assim: não obstante o ardor da pregação, que deixava em todos os ouvidos ressonância emocionais, rompeu no recinto estranho vozerio. Então aqui Emmanuel sutilmente dá a entender que, de alguma forma, né, em alguma proporção, eles foram afetados, eles se sentiram. E aí, quando a gente vai de novo no capítulo 5, a pregação de Estevão, página 83, Emmanuel diz assim: Saulo de Tarso, emotivo por temperamento, fundia-se na onda de admiração geral. Então, ele não conseguia entender aquela vinculação da lei de Moisés com o Evangelho, mas ele foi tocado de alguma forma, né? Ainda que não admitisse isso. E aí Emmanuel diz: imediatamente estabeleceu-se uma enorme confusão em toda a sala, porque havia quem visse, no caso, perigosa defecção do rabino, e quem opinasse por enfermidade súbita que o houvesse dementado. Então, parte das pessoas acreditavam não. Ele é um grande desertor, ele está agindo de má fé, ele está querendo destruir não apenas a própria personalidade, a própria reputação, mas está querendo afundar um barco com todo mundo. Porque o prestígio dele, né, era como uma corda de caranguejo, acabava arrastando o prestígio do corpo rabínico também. Ou então, e aí outra parte das pessoas, né, acreditava que não. Ele deve estar doente, está louco e veio aqui, né, num ataque psicótico. Até um que não concorda comigo, está com o demônio no corpo. Está obsediado. Está obsediado. Não concorda comigo, está obsediado. É isso mesmo. E aí começam as acusações, né? É interessante, assim, agora a gente para e pensa na postura dos fariseus. Porque, pense só, coloque-se na condição de autoridade religiosa. Imagine que você está aqui no centro espírita e uma pessoa na plateia começa a falar, né, coisas até contrárias ao espiritismo, coisas que doutrinariamente não têm a menor credibilidade, como se ela estivesse dementada ou por ser subsidiada. Qual é a postura de alguém que tem uma consciência clarificada, né? Que tem o conhecimento espírita, que tem o conhecimento dos ensinamentos cristãos? Não seria o acolhimento dessa pessoa, né? Até um passe magnético, né? Uma conversa, um atendimento fraterno, uma elucidação? Mas aí a gente vê a posição dos fariseus, né? A acusação pública de blasfêmia, de deserção, briga. Emmanuel chega a citar: algumas bengalas foram atiradas à tribuna com extrema violência. Ou seja,
nada justificaria esse tipo de comportamento, ainda mais sabendo que eles tinham esclarecimento, né? Os grupos que se haviam atracado em luta, então era violência física, além da violência verbal contra Saulo, né? E aí tinha espalhado uma celeuma. Mas em meio a essa grande confusão, tinha alguém mais idoso que conservava ainda alguma lucidez, né? E aí foi ele que assumiu, digamos assim, a responsabilidade lá da preleção, né? E aí ele começa a proferir um dos salmos de Davi para tentar acalmar os ânimos, né? E aí Emmanuel vai dizer que Saulo acompanhava com interesse, né, aquilo que ele estava fazendo. Mas veja o que ele diz. Lamentemos este episódio, mas evitemos a confusão que em nada aproveita. Até ontem Saulo honrava as nossas fileiras como um paradigma de triunfo. Hoje, sua palavra para nós é um galho de espinhos. Outro fora o tribuno e apedrejá-lo-íamos sem pestanejar, que foi o caso de Estevão. Pregou fora, lá dentro da igreja dele. Foi apedrejado por causa disso. Ele foi lá pegar no plano. Exatamente. Mesmo com as prerrogativas da raça, né? Mas aí ele diferencia israelita, que fala do Cristo, e israelita que anda conosco, né? Por isso que ele fala, mas como um antigo colega, os processos devem ser outros. Como colega de classe social. Em outras palavras, é isso. Se está doente, só merece compaixão. Se é traidor, só pode merecer absoluto desprezo. Então, como tem dois pesos, duas medidas, né? E como tem interesses escusos mesmo por trás. Quanto a nós, encerremos as pregações na sinagoga e recolhamos-nos à paz dos fiéis cumpridores da lei. Então veja que essa indiferença também é uma indiferença quase criminosa, né? Porque é como se ele simplesmente ignorasse e rechaçasse aquela fala que teria que causar neles uma mudança de comportamento, mas tiraria eles daquela posição de conforto que eles gozavam. E aí Emmanuel vai dizer que para Saulo ouvir tudo isso era muito doído. Ele chega em um momento a falar, né? Preferiria que eles continuassem nas discussões para ele tentar o convencimento. Mas ser ignorado era forte demais. Era um dos desafios que ele precisava vencer, né? O orgulho. A vaidade, exatamente. E aí Emmanuel diz, intimamente ele sentia-se ferido no seu amor próprio. Os remanescentes do homem velho exigiam revide e reparação imediata, ali mesmo, à vista de todos. Mas veja que ele se contém, né? Então, a crueldade, a vingança, o ódio, o sentimento de raiva, não é porque a gente se torna cristão que a gente deixa de sentir. Nós somos humanos, né? Ainda temos o nosso orgulho enraizado com as nossas virtudes. Então, numa condição dessa, a gente também se sente injustiçado e revoltado. Mas há uma diferença, né? As emoções que a gente pode tentar controlar e o comportamento que a gente expressa. Esse tipo de sentimento vai vir, mas a gente pode escolher dar vazão a esse revide e a essa vingança, né? Querendo aquela reparação imediata ou não, ou saber esperar e compreender. Embora seja doído, a gente sabe qual é o caminho certo, né? Essa reação doeu mais na alma dele, porque ele deu mais do que se ele fosse bofeteado, né? Exatamente. Isso, exatamente. Ele sabia que até pelo testemunho que ele tinha tido, ele tinha argumentos para convencer, né? E o desejo sincero era de que aqueles fariseus também se renovassem como ele, mas nem todo mundo tinha coragem,
que ele tinha, né? A verdade é essa. E aí, no final desse parágrafo, Emmanuel vai dizer: Saulo sentou-se em um banco tosco e chorou. Era a luta entre a vaidade de outros tempos e a renúncia de si mesmo que começava. Para o conforto da sua alma, recordou a narrativa de Ananias. E aí aqui Emmanuel faz menção ao texto de Atos, embora ele não coloque, né? Então, essa narrativa de Ananias, provavelmente Ananias contou da visão. Não sabemos com que nível de detalhe, né? No capítulo em que Jesus dissera ao velho discípulo que lhe mostraria quanto importava sofrer por amor ao seu nome, que é exatamente o último versículo do texto que a gente leu de Atos, né? Essa é com martírio, né? É interessante porque esse processo de cristianização, ele não é um processo sem dor. Até as escolas psicológicas falam disso, né? Que a individuação, e Jung defende isso, a individuação não é um processo sem dor. Para que a gente possa abraçar as nossas sombras, esse reconhecimento não é um reconhecimento fácil. A gente já percebeu que ele se transformou numa pessoa chorosa, né? Ele chorou algumas vezes. Emotiva, né? Ele me contou, falou assim, Paulo chorou. Ficou surpreso, e aqui ele chora mais uma vez. Exatamente. E aí, depois dessa aparente, como é que eu posso dizer? Derrota, exatamente. Foi uma derrota? Não, porque aqui tem os levitas de sítio, eles pareciam entendê-lo. Pareceu, eu acho que não. Esses não eram os mesmos que estão na casa do sacerdote? É. É o mesmo, né? Talvez se tivesse, né? Tido lá o primeiro casa, encontro. não fosse tão mal recebido. Exatamente. Depois dessa aparente derrota. Vou até com pena, né? Tadinho, tá dodói da cabeça. E aí depois disso ele se encontra com Ananias, né? Para contar tudo o que aconteceu. E Ananias, por incrível que pareça, não se escandaliza, né? Já previa, provavelmente. E aí ele diz uma coisa muito interessante. O Senhor, página 204. O Senhor conferiu-te a tarefa de semeador. Tens muito boa vontade. Mas que faz um homem recebendo encargos dessa natureza? Antes de tudo, procura juntar as sementes no seu mealheiro particular para que o esforço seja profícuo. Veja só. Ele era alguém com boa vontade e que tinha no seu arcabouço intelectual, né, e moral também, virtudes que o fariam um excelente pregador. Então ele tinha boa vontade e estava preparado para fazer. Só que faltava, digamos assim, reservas no cofre, né? É quando ele fala desse mealheiro particular. E aí ele explica mais embaixo, né? Os homens de vida pura e reta, sem os erros da própria boa intenção, este homem está sempre pronto a plantar o bem e a justiça no roteiro, mas aquele que já se enganou tem necessidade de testemunhar no sofrimento próprio. E aí por isso que ele sugere o tempo no deserto, né? Por quê? Ele vai dizer: mais do que as suas palavras, né, contra os seus ensinos estão as suas próprias vidas. Então, todas as vezes que Saulo subisse à tribuna para falar que Jesus é o Salvador, é o Messias prometido, talvez a primeira coisa que passasse pela cabeça das pessoas fosse: mas com que moral você vem para cá falar sobre isso para gente? Se você mesmo foi autor de tantos crimes, se mandou matar tantos cristãos, se tantas famílias deixaram as suas casas por conta da perseguição que você fez, né? Qual a prova de que você efetivamente é cristão? Só são as palavras? Só porque você viu Cristo? Em que isso te transformou, né? Veja que Ananias faz isso, não assim dizendo para que Saulo fosse alguém ovacionado, né?
mas para que a mensagem dele tivesse fidelidade, para que ele pudesse efetivamente ajudar, né? Então, o alvitre de Ananias é mais no sentido de que ele pudesse se preparar para ser um semeador mais eficiente. Por isso que ele fala, para que o esforço seja profícuo, para que as pessoas não deixassem o salão da mesma forma como ocorreu na sinagoga de Damasco. Dessem as costas e deixassem ele lá falando sozinho. Eu li essa semana, acho que comprei até no livro, aconselho isso até ler, que é muito bom, o livro de Rossandro, que fala sobre o papel do deserto em nossas vidas. E o livro é tão fantástico, eu li assim no final de semana. Ele fala sobre isso, justamente, que o Cristo, muitas vezes Jesus foi para o deserto, Paulo foi para o deserto. Quanto é importante a gente ir para o deserto? Sobretudo é importante a gente ter esse substrato, você encontrar com suas sombras, com você se fortalecer moralmente, para poder você voltar e você trabalhar de outra forma, mais fortalecido, mais maduro. Isso foi exatamente o que aconteceu com ele, né? Ele precisa desse tempo, assim como Jesus, ele fala, quantas vezes Jesus foi orar no deserto, para sozinho com ele mesmo, né? Para colher suas sombras, suas dores, para vir mais fortalecido. É justamente isso. Quando ele fala disso, ele está falando justamente disso. Porque ele não tinha substrato ainda para poder trabalhar, assim, ter feito essa reclusão com ele mesmo. Isso. Os próprios profetas da antiguidade, né? Recorreram ao deserto. Elias, Ezequiel, tantos outros para poder refletir, né? Moisés. E aí eu faço uma pergunta. Mas por que o deserto, se Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura? Era exatamente o que Saulo estava fazendo. Mas deserto é isso, vocês não poderem parar antes. Se ficar mais fortalecido, ter mais substrato. Foi o que eu falei, foi uma reconstrução total de vida. Ele precisava amadurecer isso para vir mais fortalecido. Que energia ele tinha, vontade ele tinha, mas ele precisava ainda estar com ele mesmo, para se fortalecer. Baixar um pouquinho o orgulho, a vaidade, né? Porque o que é que ele vai fazer no deserto, né? A gente vai ver, não vamos falar, mas assim, é algo que vai fazer ele se interiorizar, né? Sim. Vai ao deserto é ir a si mesmo, como você falou, tudo que as pessoas não querem hoje é ir ao deserto. Tudo que as pessoas não querem é viver a solidão. É nas redes sociais, sempre mostrando estar em Ele encontra lugares, você mesmo, no seu deserto, para que você vivendo felicidades reais, não se quer, é ir ao deserto. Às vezes o deserto é uma crise, né? É uma dor que você passa e aí você vive aquele deserto. E Rossandro, ele fala que no deserto você tem que entrar sozinho. Nem Cristo entra com você, porque ele já está lá, lhe esperando. Ele era uma busca dele, né? Exatamente. Uma outra interpretação é que é interessante porque no Evangelho de Marcos, esse Evangelho está com letra minúscula. Há uma diferença entre o Evangelho com letra maiúscula e o Evangelho com letra minúscula, né? O Evangelho com letra maiúscula é aquilo que foi escrito pelos apóstolos, né? Aquilo que a gente consulta aqui no Novo Testamento. Mas o Evangelho com letra minúscula é toda a amplidão dos ensinamentos do Cristo que só se expressam pela vivência. Então, para pregar o Evangelho com letra minúscula, a gente tem que ter tido a experiência pessoal, né? E era essa experiência que faltava. Os evangelhos não foram escritos pelos evangelistas? O Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus? Foi Evangelho segundo Marcos, segundo Lucas, Exatamente. Mateus escreveu. Alguém escreveu segundo Aqui ele. mais tarde ele vai mostrar que o primeiro escrito mesmo foi Lucas, né? Ele escreveu, ele organizou mais tarde. Primeiro foi Marcos. Você falou que com letra minúscula é o quê? O Evangelho com letra minúscula é a própria mensagem do Cristo em sua amplidão, né? Uma parte dessa mensagem em sua amplidão foi captada pelos apóstolos e que eles retrataram nos seus escritos, que é o Evangelho com letra maiúscula. Mas esse Evangelho com letra minúscula é uma percepção individual. O primeiro evangelho mesmo que ele vai contar é Lucas, médico, não o Lucas apóstolo, Lucas médico.
Há controvérsia sobre isso, mas é assunto para outro momento. Aí você vai ver lá na frente. O Francisco de Assis, né, diz que ele fala assim, pregue o evangelho, se necessário, use as palavras. Exatamente. Foi Francisco de Assis que disse. Hã? Foi Francisco de Assis que disse. Então, é sobre esse evangelho, né? Primeiro ele precisava testemunhar a própria vida para depois sair levando para poder ter validade, ter Então você autoridade. fortalecer moralmente. Se A reconstruir. gente fala da para ele autoridade partir. moral, né? Para falar da autoridade. Mas ele se achou. Autoridade de fala. Isso. Ele se achou. Tirou. Então, gente, ele decide finalmente ir a Palmira, onde lá estaria a oportunidade de reencontrar com Gamaliel. A gente viu no grupo algumas fotos de Palmira atualizadas, né? De nossa amiga, que passou férias lá, muito chique. Pra gente ter ideia. E Jobson passou a distância aproximada, né? Entre as cidades que ele escolheu a pé, que a gente vai ver no final, né? Agora, gente, tem uma parte aqui do texto que eu achei muito interessante. Quando eu li, isso para mim ficou muito representativo em relação à organização das... como é que eu posso dizer? A organização das instituições cristãs. Veja só. Depois que ele tem essa conversa com Ananias, ele chega até a, entre aspas, igreja que havia em Damasco, né? Que ele fala que não era exatamente uma igreja, que era a casa de uma senhora que alugava sua sala para cuidar do filho. E aí, no final desse parágrafo, aqui na página 205, Emmanuel faz uma descrição dessa autêntica reunião cristã, né? E aí eu separei aqui em fragmentos para a gente analisar e tentar comparar com as nossas reuniões espíritas. Veja só. Ananias chefiava e presidia o ato. Sentando-se à mesa, qual patriarca no seio da família, rogou as bênçãos de Jesus para a boa vontade de todos. Vocês já se perguntaram por que tem uma mesa no salão doutrinário? Em geral, nas casas espíritas? Não parece... Não parece uma lembrança aos tempos quando o próprio Cristo estava entre os seus discípulos, que ele se sentava à mesa, né? Comia com os seus apóstolos e falava sobre os seus ensinamentos? Parece remontar mesmo a esse tempo, né? E a gente vê que nas células, porque aqui a gente está estudando o cristianismo primitivo, então como esses cristãos primeiros se reuniam e como eles organizavam. Primeiro que a gente vê a simplicidade dos gestos, né? Uma casa de família com pessoas muito simples, que não tinha um palavrório muito rebuscado, pelo contrário, quanto mais simples fosse a mensagem para poder alcançar aquelas pessoas, ele descreve mulheres analfabetas, velhos pedreiros rudes, lavadeiras que não conseguiam conjugar duas palavras certas. Imagine fazer um discurso muito rebuscado. Então, até o tipo de discurso que a gente tem com o público é importante para que a mensagem chegue. Aí ele diz, em seguida, fez a leitura dos ensinos de Jesus, respingando algumas sentenças do Mestre Divino nos pergaminhos esparsos. Ou seja, ele pegava um pequeno versículo de um dos ensinamentos do Cristo, talvez uma parábola, talvez menos que isso, e a preleção dele era toda esmiuçando esse ensinamento, né? Fazendo concatenação com as cenas da vida diária. Depois de comentar a página lida, ilustrando-a com a exposição dos fatos significativos do seu conhecimento ou da sua experiência pessoal. Então, é lógico que hoje a gente tem muito mais recursos, né? Às vezes a gente recorre a obras, né, de Joana de Ângeles, Emmanuel e outros autores, recorre a psicólogos, filósofos da nossa contemporaneidade. Mas essa contextualização com os ensinamentos do Cristo é essencial, para que a gente não fique só nas discussões filosóficas e se perca do que é essencial, né? Antes a gente vê como uma coisa era simples. Aí, depois de tudo isso, o velho discípulo do Evangelho deixava o seu lugar, percorria as filas de bancos
e impunha as mãos sobre os doentes e necessitados. Aí a gente vê de onde vem, né, essa prática do passe magnético e o quanto isso também é caridade, né? E por fim, ele compartilhava o pão, como Cristo fazia, né? Nem que fosse um pouquinho. Então aqui a gente está vendo que é uma casa muito modesta, que não tinha possibilidade de ter grandes banquetes, né? Não dava para fazer um pedido na Perine com um prato de pãezinhos. Ele fala, o cibo mesquinho, uma pequena porção, uma migalhinha mesmo de pão e de água para cada um. Mas era nessa condição que se sentia, né, o sabor da legítima fraternidade. E aí a água também, né, a água fluidificada. Hoje a gente pensa nos copinhos, que já tem um impacto ambiental. Naquela época essa não era uma preocupação, né, muito grande. Enfim, mas eu achei interessante esse texto porque a leitura de Paulo e Estevão nos remonta sempre àquilo que é essencial, né? Aquela experiência que foi a experiência mais próxima do Cristo. E aí é interessante sempre a gente fazer um paralelo do que está acontecendo aqui em relação às nossas vidas, né? Para ver se a gente se mantém fiel. A pretensão de que todos sejam curados, a gente vê que a dona da casa tinha um filho paralítico e nem por isso ele percebia que ninguém foi curado, né? Era algo da vivência dele. Então, isso também. Não é só porque Ananias curou Paulo na cegueira, ele vai poder pôr as mãos e curar o jovenzinho, o garoto paralítico. Não é tão simples assim. Isso. E a gente não vê nenhum laivo de insubordinação, né? De desistência. Não, então eu vou fechar as portas da minha casa. Buscavam antes a cura do espírito, né? Antes do corpo. E aí, Emmanuel vai dizer que Saulo, pela primeira vez, tinha atualizado as definições de irmão, né? As definições dele anteriores tinham sido quebradas, porque os que ele considerava irmãos... Exatamente. No momento de dificuldade, estavam aí para ajudar. O Salvador jamais. Era uma amizade de classe social. Exato. Um colega que para se ajudar mutuamente, uma máquina. Não era uma amizade verdadeira essa. Isso. Na página 207, Emmanuel diz, né? Teve a impressão de que nas genuínas comunidades do Cristo, a amizade era diferente de tudo que lhe dava expressão nos agrupamentos mundanos, né? Então, ao lado da profunda desolação, né, da experiência que ele deve até ter julgado fracassada, tinha essa compensação, né, de que de fato ele estava no caminho certo. Essa parte daqui que ele fala sobre os homens do caminho. Sim. Que parece que eram os apóstolos quem tratavam ele numa posição social, mas era ele quem se colocava nessa Exatamente. posição de superioridade. Isso. E não tinha um tratamento diferente se ele não quisesse, não. Era ele mesmo que não queria ser tratado como os outros. Isso. Essa parte ela é mesmo muito interessante, né? Tá na página 206, no finalzinho. Emmanuel diz assim: na igreja do caminho, em Jerusalém, os apóstolos galileus o trataram com especial deferência, atentos à sua posição social e política, senhor das regalias que as convenções do mundo lhe conferiam. Quando Jesus estava diante dos poderosos, ele não desrespeitava a ninguém. Tratava também com especial deferência, com respeito, né? E os cristãos primitivos, os apóstolos, faziam a mesma coisa. Se ele era um doutor da lei, era um título justo e eles atendiam. Lembre que Pedro destina para Saulo o melhor lugar, né? Mesmo com aquela situação de modéstia, o melhor lugar. Mas é exatamente isso. Essa posição social e política era algo imposto, que eles não queriam violentar, que ele mesmo se colocava, né? E de certa forma até esperava e até exigia, né? Essa postura. Exatamente.